dia pra sonhar e você está parado aqui. Eu sei, faz tanto tempo, a última coisa boa que te aconteceu. E agora, como vai ser? O que queria era apenas saber e crer que algo de bom pode apenas acontecer. Você notar que vai notar que tudo é simples de fazer, só depende de quem vê. Aqui e agora você verá o que ninguém vê. Aqui e agora. Olá, hoje nós vamos conversar com a psicoterapeuta Luana Herrick, que vai nos esclarecer algumas questões sobre a gestalterapia no tratamento do transtorno de personalidade borderline. Então, primeiramente, agradecer a Luana, por se disponibilizar, dedicar o seu tempo, o seu espaço em prol desse conhecimento. Eu agradeço a você do meu nome. Nós sabemos que diferentes abordagens têm perspectivas diferentes a respeito de um mesmo transtorno. Como a Gestalt vê o transtorno de personalidade borderline? Então, para falar do transtorno, acho importante a gente falar um pouco de como que a Gestalt vê, né, a saúde, né, das pessoas. Então, a Gestalt sempre vê que o indivíduo, ela vai avaliar o indivíduo dentro do ciclo de contato dele. O indivíduo, ela acredita, a Gestalt, que ele nasce já com essa capacidade de autorregulação, que implica em ele perceber qual é a necessidade dele e poder ir nesse meio onde ele está inserido, através da sua fronteira de contato, buscar a satisfação dessa necessidade. Quando existe uma perturbação nesse processo, né, quando o indivíduo não consegue, tem uma interrupção nesse processo dele perceber a sua necessidade, conseguir ter a satisfação dessa necessidade, então a gente acredita que aí, e isso pode causar sofrimento, então aí seria o objeto de trabalho, o lugar de trabalho da gestalterapia. Se a gente considerar isso, a gente volta um pouco lá no Fritz, quando ele escreveu sobre isso, e ele considera que quanto mais grave, quanto mais severa for essa perturbação nesse processo de formação de figura, que a gente chama de Gestalt, né, insatisfação da completude dessa figura, quanto mais grave for a dificuldade nesse processo, maior vão ser as consequências, né, na pessoa e no sofrimento que ela vai ter com relação a isso. Então, no livro que ele escreveu, no Gestalterapia, ele esclarece que, dependendo do tipo de interrupção, ou dependendo do tipo de qual função de contato existe o problema, ele vai gerar um ajustamento neurótico ou um ajustamento psicótico. Essas terminologias, né, já são terminologias daquela época, né, quando ele escreveu, faz muitos anos isso. E embora a gente tenha essa descrição do paciente do transtorno de personalidade borderline hoje em dia, que é esse padrão de irritabilidade, instabilidade, dificuldade nas relações, essa cisão ou essa confusão entre fusão e abandono, né, essa dificuldade em perceber suas sensações, todo esse padrão é uma descrição que está na nomenclatura psiquiátrica, mas na Gestalt a gente até usa isso como, digamos, um referencial, mas a gente não vai usar isso para enquadrar o nosso cliente, né? A gente vai escutar, porque mesmo um cliente, diferentes clientes que apresentem os mesmos traços, vão apresentar de forma única, porque cada pessoa é uma pessoa única. E, então, através da fenomenologia, é o que a Gestalt vai fazer, ela vai tentar entender como que é isso para aquela pessoa, como que ela vivencia aquilo, mais do que essa descrição ou essa nomenclatura psiquiátrica. Nós vamos estar em contato com a pessoa e na relação com ela, entendendo qual é essa vivência para ela, como é essa experiência para ela. Pensando na sua abordagem, como você formularia um estudo de caso de um cliente com transtorno de personalidade borderline? Então,
a Gestalt foca muito na relação. E a relação com o cliente que tem os traços, né, dessa personalidade, desse transtorno de personalidade, é um cliente que tem muita dificuldade na relação. Então, é importante que o terapeuta tenha uma relação próxima, um relacionamento interpessoal. Tem uma professora minha que sempre dizia que a gente adoece na relação e a gente se cura na relação. Então, a relação é uma coisa muito importante. É necessário que haja empatia, mas não só isso, né? A gente precisa acompanhar, ter um sentimento de não precisa ter, né? Mas trabalhar nessa relação para que o cliente se sinta aceito, se sinta compreendido e visto como ele é. Embora a gente também vá suscitar nesse cliente a responsabilidade pelo tratamento, justamente para evitar que ele entre num modo de pensamento mágico. Então eu vim para a terapia, tudo vai se resolver. Não, ele tem um papel ativo ali para incentivar que ele seja autônomo, porque essa cisão do paciente borderline, que às vezes tenta se fundir e se construir, ou às vezes, justamente por medo disso, tenta se isolar, aí fica nessa coisa cíclica do relacionamento. Então, é importante que a gente consiga estar na relação com ele, dando limite para que isso aconteça, para que ele se conflua, tenha autonomia, mas também que ele não se sinta com tanta autonomia que ache que não precisa mais de terapia. Então, é uma tentativa de se relacionar nesse sentido de manter ele na terapia, nessa relação. O terapeuta tem que ser muito centrado e tem que estar muito atento a ele mesmo, porque o cliente que tem esse tipo de traço, que apresenta esse tipo de traço nas relações, ele é muito instável. E ele, ao mesmo tempo que numa hora, num minuto, o terapeuta é o melhor terapeuta do mundo, no outro ele pode ser o pior terapeuta do mundo. Então a gente tem que estar muito atento a não entrar num posicionamento defensivo, por exemplo, ou entrar numa contra-transferência. O terapeuta tem que estar muito atento a si mesmo para conseguir manter essa fronteira funcionando de forma que nem haja a confluência, porque na confluência não existe contato, a fronteira desaparece, e que também não haja um isolamento, que daí também o contato não acontece. E existe um consenso entre os profissionais sobre o tipo de tratamento? Então, acredito que não. Na Gestalterapia a gente tem um tripé básico, que é a fenomenologia, o diálogo e a teoria de campo. Embaixo desse tripé, né, quando a gente põe esse tripé, existe uma tenda onde cabem muitas coisas, podem se encaixar muitas coisas. Então, cada gestalterapeuta vai construir a sua prática de acordo com a sua visão clínica, né? E assim como existem como cada cliente é um cliente único e tem a sua vivência, a sua experiência, cada gestalterapeuta também é um terapeuta único que tem a sua vivência, a sua experiência. E falando especificamente sobre o vínculo terapeuta-cliente, existe dentro da abordagem uma conduta delineada para a realização do mesmo com o paciente borderline? Então, o vínculo, né, que na Gestalt a gente chama dessa relação, a relação é a parte mais importante, eu considero, no atendimento do cliente. É muito importante que o terapeuta esteja aberto, esteja presente para receber o cliente, entender a sua fenomenologia, como que aquilo está acontecendo com ele naquele momento presente e ser muito autêntico, né? É importante que o terapeuta se mostre um pouco e ajude a construir essa visão esse conceito de E, porque o cliente borderline ele tem uma dificuldade de fazer coexistir as polaridades. Então ele acha que a pessoa é péssima ou a pessoa é ótima. E não que essas duas pessoas são a mesma pessoa, né? Mas que tem características que agradam, que não agradam, tem qualidades e defeitos. Então existe uma dificuldade em fazer coexistir, ou existe uma dificuldade em ele entender que ele pode
considerar o outro sem abrir mão dele mesmo. Então, na relação isso tem que aparecer, né? Isso tem que ser construído com o cliente. E isso também acontece quando a gente se mostra um pouco, né? Quando a gente mostra qual é o impacto que esse cliente tem em mim. Né? E sempre construindo isso. Eu estou me lembrando agora de um exemplo de uma cliente que eu estava atendendo outro dia, que ela ficou muito irritada com o que estava acontecendo, com o que a gente estava conversando, e ela falou, eu sabia que não adiantava eu vir aqui hoje. Nem adianta mesmo vir aqui. Então eu dizer qual é o impacto que isso tem em mim, que me deixa muito preocupada quando ela diz isso, que eu tenho, e mesmo assim eu continuo tendo muito interesse em saber o que está acontecendo com ela e tentar entendê-la, tentar compreendê-la, porque eu tenho muito interesse nela. Mas ao mesmo tempo mantendo essa fronteira, né? Que eu não sou a mesma coisa que ela, que eu não estou fundida com ela. Então acho que a relação é a coisa mais importante. Quais são os pontos mais difíceis, né, e os maiores desafios no processo da psicoterapia, no trabalho com o transtorno, né, de personalidade borderline? Eu acho que são vários, mas eu vou falar de alguns que eu acho que também cada terapeuta vai ter o que acha que é mais difícil ou mais desafiador, né? Em função dessa instabilidade na relação, é você manter o cliente na terapia. Então, se ele se funde com você, porque é uma tendência dele tentar se confluir, tentar se fundir com você, ele fica apavorado e com medo de se perder, e ele foge. Né? Então, foge da terapia. Ou, se ele está independente ou se sentindo um pouco mais autônomo, ele pode entender que não preciso mais da terapia. Ele não olha que tem um outro lado, que isso está ok, mas que ele ainda precisa de suporte para fazer outras coisas. E também escapa da terapia. Né? E quando ele se funde e foge, às vezes atacando o terapeuta para poder fazer isso, ele tem toda aquela sensação de abandono que é muito forte para esse tipo de cliente, e daí ele também não consegue, né, lidar com isso. Então, manter na terapia, manter ele na relação, eu acho que é a parte mais difícil. No caso apresentado, o analista coloca o cliente borderline nas bordas entre a neurose e a psicose. Como a Gestalt percebe esse cliente com transtorno de personalidade borderline? Então, lá atrás, né, quando o Peirce descreveu que dependendo do tipo quando existia uma perturbação nessa fronteira, nesse ciclo do contato, né, nessa formação de figura, esse ajustamento que deveria ser criativo para que a pessoa então conseguisse finalizar e satisfazer a necessidade, quando havia uma perturbação, o cliente poderia fazer dois tipos de ajustamento. Um ajustamento neurótico e um ajustamento psicótico, dependendo de onde seria, que função estaria prejudicada, se é a função ego, personalidade ou se é a função id. Só que hoje em dia, essa terminologia, neurose e psicose, não está mais descrita na nomenclatura, por exemplo, do DSM. E, então embora carregue, né, o borderline carregue essa definição, ou esse conceito de estar no meio entre neurose e psicose, nem sempre é assim. Tem um outro autor que chama Gilles Deleuze, que é uma pessoa que eu já fiz um workshop faz muito tempo. Ele trabalhava muito com a questão do diagnóstico multiaxial. E o que ele traz é que esse transtorno de personalidade borderline está descrito e está no lugar junto com os outros transtornos de personalidade. Personalidade dependente, personalidade... Então, tira desse lugar. Por outro lado, tem outros autores da Gestalt que dizem que é um padrão pré-psicótico, uma estrutura pré-psicótica. Então, ainda não existe um consenso sobre isso. Você conhece ou fez algum curso específico dentro da abordagem com relação ao transtorno de personalidade borderline? Então, eu fiz curso com esse, que não era um curso sobre personalidade borderline. Foi um workshop, deve ter uns quase 20 anos. E na época esse psicólogo canadense trabalhava muito com o diagnóstico multiaxial, né, que é o diagnóstico do DSM. E daí dentro desse curso ele trouxe
o jeito, como trabalhar, né, com o cliente borderline, com o cliente que tem o dito transtorno de personalidade borderline. Considerando que o indivíduo com transtorno de personalidade borderline apresenta grande instabilidade emocional, como a Gestalt trabalha a visão de totalidade desse sujeito líquido? Então, considerando a questão da modernidade líquida, né, que o Bauman fala, eu acho que existe toda uma geração, hoje em dia, que está inserida nessa, e cada vez mais nessa coisa líquida, veloz, volátil, né, da mudança ser uma constante e do imediatismo, né, da gente não ter das pessoas poderem estar em vários lugares ao mesmo tempo através das mídias e tudo mais. Mas o cliente borderline, ele apresenta um sofrimento, né? É uma coisa específica. Então, eu acho que é por aí que a gente avalia se porque isso inclusive é um critério do DSM, né? Que você considera, ou você diagnostica, né, a pessoa naquele transtorno, se ela tem um sofrimento considerável com relação àquilo. Então, acho que essa poderia ser a diferença entre se a pessoa está sofrendo porque está com a sua... porque se tem um transtorno psicopatológico, mesmo que esse transtorno seja considerado dentro da fenomenologia, né, que é sendo o cliente uma pessoa única, ou se ele tem um sofrimento, então talvez tenha um problema. Mas não sei se a sociedade hoje como vive nessa questão da modernidade líquida seria uma causa para esse transtorno. Não acredito que seja uma causa. Acho que causa de muitas outras coisas, né? Ansiedade crescente, depressão crescente, transtornos do sono, transtornos de atenção, tudo isso que acontece, né, que está acontecendo, mas não necessariamente com o borderline. Nós concluímos aqui nossa entrevista, reiterar nosso agradecimento, né, pela disponibilidade, em nome de toda a instituição, né? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado pelo convite.